Durante o discurso na abertura da Cúpula do Futuro, em Nova York, o presidente Lula cobrou mudanças no Conselho de Segurança da ONU. O país pegando fogo e essa é a prioridade. E afirmou que falta ambição e ousadia a líderes. O chefe do executivo falou sobre a fome no mundo, sem mencionar os Yanomamis. Mudanças climáticas, sem mencionar as queimadas. E afirmou que a Assembleia Geral perdeu vitalidade, que parece que também não tem muito aqui. Vamos acompanhar o que disse. Roda sonora. Todos estes avanços serão louváveis e significativos, mas ainda assim nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. O chefe do Executivo abre amanhã a reunião da Assembleia Geral da ONU. O Brasil tem o privilégio de ser o primeiro a discursar. Deve abordar questões relacionadas à fome. Mas a grande expectativa em relação é a situação do clima no Brasil. Raquel Galinatti, dá pra gente chegar lá na ONU dando bronca nos outros países, na falta de vitalidade da ONU, quando a gente promete, fala que tem um genocídio de Yanomamis e morre mais Yanomamis nesse governo que no governo passado. Quando se fala que vai salvar a Amazônia nunca teve em tamanho risco. Ah, mas são mudanças climáticas, é terrorismo ecológico. Só lacrando, só colocando terminologia, mas não tomando nenhuma providência concreta e efetiva para combater e prevenir os incêndios. Se fala que vai recuperar a economia do país e gasta 50 bilhões de reais com emenda parlamentar que ninguém sabe para onde vai. Aprofunda-se o déficit fiscal. O país poderia estar se recuperando agora da crise da pandemia e está aí nesse passo de tartaruga em ritmo quelônico. Pergunto a você, Raquel Galinatti, o que pode trazer de útil para o Brasil esse discurso na ONU em que o presidente diz: isto aqui é um celular, ou seja, apenas obviedades. É uma narrativa muito bonita, a assessoria trabalhou muito bem na construção desse discurso que não se sustenta internamente no Brasil. As ações, elas não são correlatas ao que foi falado na ONU. Mas só lembrando a nossa audiência que aqueles que antecederam o presidente Lula, tanto o representante de Serra Leoa como do Iêmen, também tiveram os seus microfones cortados, porque foi ali uma regra imposta pelo secretário-geral da ONU para que cada representante político de seu país tivesse no máximo 5 minutos como limite para que você pudesse sustentar as suas ideias. Ou seja, então os assessores só erraram no período, no tempo ali da fala. Eles passaram um pouquinho do limite. Diogo da Luz, eu estou desesperado, me ilumine, porque nós estamos focados em mudar a política internacional no mundo. Nós queremos a paz entre Rússia e Ucrânia, queremos serenar as questões no Oriente Médio, queremos uma maior participação nas discussões mundiais, queremos acabar com a fome no mundo, mas não controlamos aqui a nossa crise fiscal, o aumento da nossa dívida, não conseguimos sequer apagar um incêndio corretamente ou prevenir novos incêndios. Nós nos limitamos simplesmente a narrativas, que nem a ministra do Meio Ambiente. Isso é um terrorismo ambiental. Ou seja, o que isso ajuda, o que isso resolve? O que o Brasil está fazendo para salvar as nossas matas, a nossa floresta, para salvar os Yanomamis, que eu nunca mais ouvi falar? Será que servia isso só para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu pergunto a você, até quando nós teremos que aguentar narrativas como essa que estamos vendo na ONU?
uma sequência de narrativas que não é que não nos levam em lugar nenhum, nos levam para trás. Veja, por exemplo, a ministra do Meio Ambiente, como você citou, Capês. Ela disse recentemente que é preciso pensar em projetos de lei que possam retomar as propriedades daqueles fazendeiros que eventualmente não tenham prevenido o fogo nas suas áreas ou tenha havido algum crime, alguma coisa nas suas áreas privadas. Ou seja, ela primeiro parte do princípio que as terras são do governo e foram doadas ou emprestadas e agora podem ser retomadas, o que já é um absurdo, e tira completamente o foco da questão, porque basta olharmos que 73% dos focos de incêndio são em áreas governamentais e a grande parte do governo federal. Dessas 73, pasmem, a maior parcela é justamente em terras destinadas à reforma agrária, que estão paradas sem ser nem uma coisa nem outra e não têm o devido título de propriedade. Terra de ninguém é o pior dos mundos. Aquilo que não é de ninguém fica largado e dá sempre essa confusão. Então, o próprio governo que está criando esse problema, não tenha dúvida. Pois é, e exatamente, olha, o Pantanal e a Amazônia estão enfrentando os piores incêndios em quase 20 anos. Isso é um estudo do Observatório Europeu Copérnicos. De acordo com o Serviço de Monitoramento da Atmosfera do Copérnicos, as emissões de incêndio da região têm se mantido acima da média. Estados como Amazonas e Mato Grosso do Sul, onde está localizado o Pantanal, registram as maiores emissões em 22 anos de monitoramento do observatório. Então, Luiz Augusto Durso, você vê um sujeito que tem, às vezes, uma propriedade aqui num bairro em São Paulo. Aí tem lá um terreno baldio. Alguém à noite vai e joga um lixo naquele terreno baldio. Ele é multado, é processado por crime ambiental, presume que ele é responsável, que ele tem o dolo. Agora, o sujeito tem uma propriedade. Nessa propriedade é colocado um incêndio. Como é que neste incêndio o proprietário não é chamado à responsabilidade? Então, o governo, me parece, Durso, está apoplético, ele não sabe o que fazer. É isso que desespera. Quem tem a caneta, que tem que tomar uma providência efetiva, organizar uma força-tarefa, prevenir os incêndios, apresentar a solução, senta e fica perplexamente dando aulas teóricas sobre terrorismo ambiental. E aí fala, que outro dia veio aqui um debatedor, querido amigo nosso, professor, mas de esquerda, que a Marina Silva é uma grande inspiração para o movimento. Inspiração não apaga incêndio, Durso. Capês, eu acho que isso tem que ser prioridade do governo, é um caos que a gente tem sofrido e a gente tem que sair um pouco da teoria. Ao falar sobre essa questão da ONU, sabe o que seria um plano ideal para mim, o da Luz? Seria que essas reuniões da ONU fossem tipo um hackathon. Sabe por quê? Porque a gente tem muito a aprender e ensinar. Esses países têm, em vez de ficar a gente falando de narrativas, falando sobre teoria, ou falando sobre a opinião daquele chefe do executivo, porque o país não vai lá para levar os seus problemas e aí abre um hackathon no sentido de quem tem a melhor solução, quem a gente pode aprender com o mundo inteiro. E a segunda coisa, levar cases de sucesso. Falar, olha o que eu fiz no meu país, está funcionando super bem. Implanta no seu. Falta esse tipo de comunicação no mundo. E a ONU que faz exatamente essa união desses países fica fazendo esses eventos que me parece mais palanque político, ao invés de ser alguma coisa para que a gente aplique na prática soluções. O Brasil, nesse caso, poderia chegar e falar, eu estou tendo problema com incêndio. O mundo inteiro nunca lidou com isso, com certeza já. Como que vocês lidaram? Com tecnologia, etc. Vamos melhorar as coisas.